É loucura, muito minha, Senhor, esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos, me aceite como sou. Um bom dia a todos, que neste dia em que o Senhor nos convida a nos colocar totalmente a serviço do seu amor, o Evangelho vem justamente nos confirmar neste desejo que nós temos profundo de servir ao Senhor. Um desejo profundo de estar mais unido a Cristo neste dia. O Evangelho que iremos meditar e rezar hoje é de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. E assim nos diz o Senhor hoje para a nossa oração. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. E aí segue, que eu não vou ler porque é um pouco grande, aquela passagem que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximam de Jesus com seus 2 filhos, na intenção de fazer um pedido. E o pedido que ela queria era justamente que colocassem os 2 filhos dela em lugares destacados à direita e à esquerda. E Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Só que Jesus aqui já falava da morte, da condenação, do que iria sofrer na paixão. E Jesus termina dizendo que é meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Não será uma escolha assim humana. E ele termina o Evangelho, Mateus, dizendo assim, que Jesus diz assim, que quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. E aí Jesus faz a recomendação. Versículo 26. Não, entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. No Evangelho de ontem escutamos: quem se abaixar será elevado, quem se eleva será humilhado. Mais uma vez, nessa quaresma, nós somos convidados a refletir a respeito desse movimento interno que acontece dentro de nós. Peçamos então a graça a Deus dessa dor profunda e dessa confusão em nossa cabeça e nossos sentimentos por causa dos nossos pecados. Porque por causa dos nossos pecados, Jesus foi para a cruz e assumiu a paixão. E se a gente perceber direitinho, dentro de nós temos um eterno movimento. Às vezes, as nossas disposições, as nossas emoções interiores são profundamente humanas, no sentido de que não nos levam a canto nenhum. Não sei se vocês já perceberam isso. Nos levam somente ao pecado e à morte. Como, por exemplo, essa mãe, que obviamente queria o melhor para os filhos, mas é um desejo dissimulado de ser melhor, de ver os filhos numa situação melhor. Aparentemente é um desejo muito bom, mas quando a gente deseja isso e pede com um jeitinho brasileiro de ser, digamos assim, a gente pisa nos outros, a gente deixa os outros para trás. É aquele típico jeitinho brasileiro do ajeita aí para mim. Às vezes as nossas disposições são terríveis, os nossos desejos são terríveis. Por quê? Porque nos achamos melhores que os outros. Nos achamos mais poderosos que os outros. A corrida pelo poder hoje é grande, em todas as instâncias. Mas se a gente olhar um pouco para Jesus, que é o nosso foco,
e é o grande exemplo da nossa vida, veremos que esse triplé, ou seja, esses 3 pontos, como dinheiro, vanglória e soberba, não faziam parte da vida de Jesus. Vou repetir. Dinheiro, a glória vanglória do mundo, o reconhecimento do mundo, e a soberba, de se achar melhor que o outro, de pisar nos outros, isto não fazia parte do mundo de Jesus. Porém, ele sofreu porque os poderosos, por causa de seus pecados e por causa do dinheiro, da vanglória e da soberba, o mataram. Isso tudo pode nos levar à desolação. O que é desolação, Padre? Desolação é aquele sentimento que nos abaixa, que nos rebaixa, que nos faz sentir o pior, que tira o ânimo pelas coisas de Deus, que faz a gente ficar seco, árido, que faz a gente ficar sem vida interior. Parece que a gente vai secando. Você poderia dizer, é como a depressão, é mais ou menos, sendo que a depressão é uma coisa mais grave, né? A desolação é, eu vou vivendo de tal modo distante de Deus que as coisas de Deus já não me atraem mais, somente as coisas do mundo. E isso vai piorando cada vez mais que eu vou me aprofundando nas coisas do mundo. Isso vai gerando essa tristeza, essa desolação, essa falta de ânimo pela igreja. Por que tantos jovens se distanciam, começam e não continuam? Por quê? Porque as coisas do mundo vão, de fato, minando aquele sentimento que tinha no coração pelas coisas de Deus e vão se rebaixando e vão virando quase que animais irracionais, porque as coisas do mundo preenchem o coração. Só que as coisas do mundo nos dão a desolação e depois nós ficamos numa situação muito difícil e queremos às vezes tomar decisões, preste bem atenção, tomar decisões que mudam toda a nossa vida em um momento de desolação, em um momento de tristeza, em um momento de decepção. Aí Santo Inácio vai dizer, não se toma decisão séria em um momento em que você está triste, em um momento em que você está desolado, em um momento em que você está deprimido. Deve-se pedir a graça a Deus, dar consolação, deve buscar se aproximar mais de Deus, deve buscar mais na oração forças para alcançar a paz. Quando estiver em paz, quando retornar à paz, aí se toma a decisão que se tem de tomar. Agora, as coisas do mundo fazem esta pressão em cima de nós. E aí a gente acha que a gente tem que tomar a decisão rápida, que a gente está perdendo tempo, em pleno tempo de desolação. Depois a gente vai ver que a decisão foi errada, foi equivocada, mas aí a tragédia já aconteceu. De outro modo, Jesus propõe a pobreza. É outro triplé, o triplé que faz parte da vida de Jesus. A pobreza, a humilhação e a humildade. Ou seja, a pobreza aqui é aquela vida que depende totalmente de Deus. É uma vida que é colocada totalmente nas mãos de Deus, como os pobres de Anauim, como Anauim, ou seja, aquele que depende totalmente de Deus. Não se fala somente de pobreza financeira, agora vou andar como mendigo. Não é isso somente. É você sentir que a sua vida toda está nas mãos de Deus. É você sentir que toda a sua vida, todas as suas decisões, todos os seus afetos, todos os seus sentimentos, toda a sua caminhada pertence a Deus. Todos os aspectos da sua vida pertencem a Deus. Olha que bonito, né? Esse é o verdadeiro pobre. Quem alcança esse nível de pobreza pode sofrer humilhações por causa de Cristo. Porque fez a opção por Cristo, pode sofrer humilhações. E isso gera a humildade, que é justamente aquilo que Jesus ensina hoje. Quem quiser ser grande, sirva. Quem quiser ser o melhor, sirva. Entre vocês, quem quiser ser o chefe, sirva. É desse jeito que serve, que o caminho do reino de Deus é apresentado. Do contrário, são as coisas do mundo. Se alguém te diz que o contrário disto é melhor, está sendo contra o Evangelho. Mas as nossas tentações é justamente a busca de poder. Olha, gente, e a gente cutuca, a gente vai atrás, a gente dissimula. Por poder, a gente faz qualquer coisa. E este é o grande perigo da nossa vida. Fique atento. O poder, a honra, a soberba podem destruir o nosso coração. Busquemos o serviço e a liberdade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém. Deixemos que o Senhor nos conduza e que Ele nos transforme, nos converta e nos tenha totalmente em suas mãos. Um bom dia e rezemos juntos uns pelos outros. Amém. A aspiração do seu voar, voar. Quero em meu posto ficar, a fitar o sol do amor. Passarinho é o que eu sou nas mãos do meu